Olá, eu sou o Leandro Moreira e essa é a apresentação do artigo O Segundo PND do Governo Geisel e a Retomada do Nacional Desenvolvimentismo, de autoria de Cássio Silva Moreira, artigo premiado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento, pertencente ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nossa agenda para esse encontro é a divisão do artigo, começando pela introdução, passando pelo Nacional Desenvolvimento, pelo segundo PND do governo Geisel e a retomada do Nacional Desenvolvimentismo, as considerações finais e as notas bibliográficas no final da apresentação. Introdução. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil buscou um modelo de desenvolvimento autônomo, começando com o processo de substituição de importações no governo Vargas. A política de intervenção estatal focou na industrialização, com controle cambial, estímulo do mercado interno e investimentos em setores estratégicos como a indústria de base. O desenvolvimentismo evoluiu de um viés nacionalista no governo Vargas para um modelo associado e dependente do capital estrangeiro no período do regime civil-militar. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND, foi implementado no governo Geisel e visava aprofundar o processo de substituição de importações, bem como desenvolver o setor de bens de capital e infraestrutura. Buscava ainda corrigir desequilíbrios regionais e retornar a uma política externa independente, mas sem aliança com trabalhadores, que caracterizava o trabalhismo. O objetivo e a estrutura desse artigo é discutir o nacional desenvolvimentismo e analisar o segundo PND, como ele refletiu esse caráter, destacando a presença indispensável do Estado como indutor de desenvolvimento. A abordagem propõe que o segundo PND retomou aspectos do nacional desenvolvimentismo, em parceria com o capital nacional, mas sem resgatar elementos trabalhistas. O nacional desenvolvimento. O conceito emerge como alternativa ao capitalismo colonialista, defendendo o papel central do Estado no desenvolvimento econômico e justiça social, inspirado por ideias marxistas reformistas e revolucionárias. Tivemos alguns exemplos históricos, como o governo da República do Weimar, na Alemanha, o México pós-revolução de 1910 e também o New Deal nos Estados Unidos. Além disso, os governos Vargas e Perón também utilizaram o Estado como indutor do crescimento e da redistribuição de riqueza. Foram três fases no nacional desenvolvimentismo do Brasil. A primeira fase, a industrialização e a legislação trabalhista no primeiro governo Vargas, de 30 a 45. A segunda fase, a criação da Petrobras e do BNDE no segundo governo Vargas, de 51 a 54. E a terceira fase, quando foram implementadas as reformas de base no governo João Goulart. Vargas rompeu com a política dos governadores e centralizou decisões políticas, consolidando o Estado Nacional e promovendo direitos sociais com a CLT. A CLT que foi influenciada por avanços internacionais, como as constituições do México e de Weimar, além das convenções da Organização Internacional do Trabalho e movimentos sociais brasileiros. Apesar de autoritário, o Estado Novo, de 37 a 45, foi crucial para consolidar o modelo econômico, promover direitos sociais e enfrentar desafios internacionais como o nazifascismo. Oponentes liberais acusavam Vargas de manipular as massas e desvirtuar a democracia, enquanto apoiadores destacavam sua agenda de redistribuição de renda e direitos sociais. Interrompido pelo governo Dutra, que adotou uma política liberal com repressão sindical e combate ao comunismo, alinhado ao contexto da doutrina Truman, Vargas retorna em 51, com foco em políticas nacionalistas, enfrentando a oposição de setores liberais e conservadores. O contexto político turbulento incluiu embates entre comunistas e trabalhistas, repressões sindicais e desafios impostos pela Guerra Fria à soberania econômica e política do Brasil. Durante o governo Vargas foi implementada uma ampla legislação trabalhista, incluindo a criação da Justiça do Trabalho para garantir os direitos dos trabalhadores e consolidar o prestígio do governo entre os assalariados. Também foi fundado o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era uma dissidência do PSD, representando uma base operária e alinhada ao getulismo, contrapondo-se ao UDN e ao espectro conservador. O segundo governo Vargas promoveu também a criação de empresas estatais como a Petrobras e o BNDE, reforçando o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e no controle estratégico de recursos.
João Goulart buscou ampliar o nacional-desenvolvimentismo com reformas de base, incluindo a reforma agrária, ampliação de direitos trabalhistas ao campo e políticas redistributivas de renda, interrompido pelo golpe militar de 64. O nacional-desenvolvimentismo é uma ideologia que integra nacionalismo, industrialização e intervenção estatal para superar o subdesenvolvimento, promovendo autonomia econômica e fortalecendo a indústria nacional. A ideologia do desenvolvimento defendida por intelectuais do ISEB enfatizava o papel das massas e da educação na construção de um projeto nacional, com forte participação popular. Tanto Vargas quanto Goulart buscaram limitar a remessa de lucros ao exterior e promover o desenvolvimento do capital nacional, priorizando o mercado interno. Inicialmente focado no intervencionismo e desenvolvimento, o trabalhismo evoluiu sob Jango para um modelo mais reformista e distributivo, inspirado na social-democracia europeia. Ambos os governos, de Vargas e Goulart, enfrentaram oposição intensa, articulações para suas deposições e crises econômicas, sendo marcadas por desfechos trágicos e instabilidade política, o suicídio de Vargas e o golpe militar. O programa do PTB defendia propostas como soberania nacional, ampliação dos direitos sociais, fortalecimento das estatais, redistribuição de renda, reforma agrária e regulação do mercado para equilibrar interesses públicos e privados. O segundo PND do governo Geisel é a retomada do nacional-desenvolvimentismo. O governo de Ernesto Geisel, de 74 a 79, foi marcado por um plano de investimentos ambicioso, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND, e por um processo de distensão política gradual. Incluíam uma economia de mercado modernizada conduzida pelo Estado, foco social, pragmatismo reformista e nacionalismo positivo, equilibrando o capital nacional e estrangeiro. O plano visava descentralizar investimentos em indústrias básicas, infraestrutura, ciência e tecnologia, priorizando a criação e adaptação contínua de tecnologias de ponta. Propunha ainda reduzir desigualdades regionais e usar recursos humanos e capitais de forma estratégica para integrar novas áreas ao desenvolvimento nacional. Incentivava a exploração de fontes de energia internas, com foco em hidrelétricas e petróleo, e buscava desenvolver novas vantagens comparativas. Pretendia crescimento do PIB de 10% ao ano, 12% na indústria e 7% na agricultura, consolidando o modelo brasileiro de capitalismo industrial. Planejava multiplicar exportações de matérias-primas e manufaturados, apoiando-se em projetos voltados a celulose, ferro, alumínio e aço. Visava diminuir dependência externa com investimentos em bens de capital e insumos básicos, como química pesada e siderurgia. O plano englobava melhorias em transportes, telecomunicações, eletrificação rural, irrigação e construção de armazéns e centrais de abastecimento. A elaboração do plano foi liderada por João Paulo dos Reis Veloso, baseado em dados do IPEA e do BNDES, destacando-se pela sua visão estratégica e detalhamento técnico. O segundo PND foi reconhecido como a mais abrangente experiência de planejamento econômico no Brasil desde o Plano de Metas, voltado à industrialização capital intensiva e tecnológica, especialmente em setores de bens de capital e intermediários. Identificou o desequilíbrio intersetorial, priorizando a substituição de importações e a redução da dependência externa, sobretudo em segmentos estratégicos como energia e insumos básicos, visando superar vulnerabilidades no balanço de pagamentos. O plano seguiu a lógica cepalina de continuidade da substituição de importações, com forte participação estatal e financiamento interno e externo, consolidando o sistema financeiro nacional e adotando políticas que facilitassem o endividamento externo. Investimentos foram concentrados em insumos básicos, como petroquímica e fertilizantes, infraestrutura e energia, como o Proálcool e a hidrelétrica de Itaipu, e bens de capital, com incentivos fiscais e reservas de mercado. O plano buscou diversificar mercados, incluindo países socialistas como a China e a União Soviética, dentro de uma política de pragmatismo responsável, que se distanciava do alinhamento estrito com os Estados Unidos. O PND inverteu prioridades em relação ao governo Médici, priorizando o fortalecimento do capital privado nacional e aumentando o papel das empresas estatais como mediadoras e impulsionadoras da indústria brasileira. Empresas estatais foram peças-chave na modernização industrial,
medindo interesses de multinacionais e empresas nacionais, fomentando a transferência de tecnologia e impulsionando setores como bens de capital. Retomou aspectos da política externa dos governos Jânio e Jango, favorecendo negociações econômicas diversificadas e buscando maior autonomia em relação às grandes potências ocidentais. Apesar de críticas ao nacional desenvolvimentismo, o governo Geisel adotou práticas similares às de JK ao aprofundar a substituição de importações e priorizar investimentos em setores estratégicos, resultando em alta inflação e endividamento externo. Apesar das dificuldades econômicas internacionais, o plano marcou o esforço de colocar o Estado como um vetor do desenvolvimento nacional, priorizando a empresa privada nacional, mas sem descartar a contribuição do capital estrangeiro. E vamos às considerações finais do artigo. Persistência do Projeto Nacional Desenvolvimentista. O segundo PND é visto como uma continuidade do projeto de industrialização brasileira, remontando às primeiras décadas do século XX, com o epicentro na superação do atraso econômico via industrialização. Mesmo sem a retórica nacionalista ou redistributiva pré-1964, o desenvolvimentismo permaneceu como traço embutido na formação histórica do Brasil. Semelhanças com o nacional desenvolvimentismo de Vargas e Goulart. O Plano de Geisel lembra o Projeto Nacional Desenvolvimentista da década de 1950, similar ao segundo governo Vargas e explicitado por Goulart na década de 1960. Ambos buscaram superar crises externas com industrialização e decisões políticas ativas, contrastando com abordagens ortodoxas predominantes em outros países da América Latina. E as diferenças entre Geisel e Goulart? Enquanto Goulart priorizou a redistribuição de renda e reformas estruturais como agrária e fiscal, o segundo PND focou no fortalecimento do empresariado nacional e na modernização industrial, sem dar ênfase à redistribuição. As distinções são visíveis nos papéis atribuídos ao Estado e ao capital estrangeiro. Impacto industrial na industrialização planejada. Grandes blocos de investimento, mesmo parecendo inicialmente irracionais, geram adaptações econômicas e mudanças estruturais aceleradoras, como defendido por Castro e Souza. Essa abordagem é vista como uma racionalidade histórica, pois retomou propostas do plano trienal abortadas pela deposição de Goulart. Proeminência do capital privado nacional no segundo PND. Durante o período, o Estado deu destaque ao empresariado nacional, consolidando uma estrutura produtiva dinâmica. Embora houvesse diferenças políticas e econômicas entre os governos Geisel e Goulart, ambos buscaram fortalecer a indústria nacional, reafirmando o nacional desenvolvimentismo adaptado ao contexto histórico. São referências bibliográficas desse artigo. Muito obrigado pela atenção.